Olá, querido irmão, querida irmã, amigo que está nos acompanhando nessa classe de escola bíblica online chamada de Remédios para o Coração. Como nós podemos encontrar esperança e alívio em meio à dor? E na primeira aula o pastor Flávio trouxe a definição de coração que nós estamos usando, que é a maneira como a Bíblia utiliza. Não é meramente um órgão, não são meramente as nossas emoções, mas todo o nosso interior, compreendendo a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções também. E na segunda e na terceira aula, o pastor Flávio trouxe um panorama bíblico sobre as emoções, algumas premissas quando nós falamos sobre isso e aquilo que a Bíblia diz sobre as emoções. E hoje, com a graça de Deus, nós queremos tratar o primeiro problema propriamente dito aqui. É a primeira causa de dor para nós que nós queremos buscar, a enxergar aquilo que as Escrituras nos dizem e aquilo que as Escrituras apresentam como tratamento. Então hoje nós falaremos sobre a ansiedade. E esse assunto é tão vasto que nós poderíamos fazer uma classe inteira só sobre ansiedade. Tão vasto, mas tão vasto. Mas não é o nosso propósito aqui. O nosso propósito é tratar de diversos problemas que podem acometer o nosso coração. Mas ainda assim, esse assunto é tão importante, tantas pessoas sofrem disso, que nós dividimos em duas aulas, tá? Então hoje nós vamos ver a definição de ansiedade, o que nós estamos querendo dizer por ansiedade, veremos algumas causas bíblicas para a ansiedade e qual é o remédio para a ansiedade. E aí na semana que vem, nós, com a graça de Deus, esmiuçaremos esse remédio, tá? Tentaremos trazer aqui, tentar aprofundar no remédio e como podemos tratar da ansiedade. Tá? A OMS diz que o transtorno de ansiedade, que é quando a ansiedade já se torna uma doença mental, ela já se torna uma patologia, já é tão intensa e dura tanto tempo que é considerado uma doença. Esse transtorno de ansiedade é a doença mental mais comum do planeta, E o centro desse problema, o país mais ansioso do mundo é o Brasil. Quase 10% da população brasileira tem transtorno de ansiedade, que é quando essa ansiedade já se torna uma patologia. Mas quando nós estamos falando de ansiedade, é mais comum nós falarmos da ansiedade que nós lutamos no dia a dia, da ansiedade que muitas vezes traz uma crise para as nossas vidas, nos faz paralisar, nos faz ter medo, nos traz alguns desconfortos. E é mais nesse sentido que nós queremos caminhar hoje. É na ansiedade que nós lutamos no dia a dia, a ansiedade que nos paralisa, a ansiedade que nos traz medo. Claro que os princípios bíblicos podem também, e com certeza são essenciais para ajudar você caso você sofra do transtorno da ansiedade, caso você já tenha ansiedade em sua forma patológica. Mas para você, talvez precise, você com certeza precise de um tratamento mais específico, tá bom? Precisa de um acompanhamento do pastor, e de um outro profissional, tá bom? Mas aqui o foco é na ansiedade que nós lutamos no dia a dia, tá bom? Que esperamos, com a graça de Deus, que nós consigamos lutar com os princípios bíblicos e vencer com os princípios bíblicos apresentados aqui. Então lembre-se, a ansiedade nós podemos falar dela tanto no sentido patológico como transtorno, e aqui não são todas as pessoas que sofrem de ansiedade não necessariamente têm um transtorno, são algumas pessoas, tá bom? E essas pessoas precisam de uma ajuda especializada, precisam de ajuda bíblica sim, precisam de acompanhamento bíblico e pastoral sim, mas também talvez de uma ajuda mais especializada, tá? Mas também podemos falar de ansiedade no geral, que todos nós lutamos, Pode nos trazer e traz muitos desconfortos, tá? Mas ainda não é a forma patológica, tá? Então é nesse grupo, que ainda não é uma patologia, que nós vamos focar mais, tá certo? Mas lembre-se, os princípios valem para os dois, tá? Os princípios valem para os dois. Vamos falar aquilo que a medicina fala sobre algumas consequências da ansiedade.
Então existem algumas consequências psicológicas. E aqui talvez você esteja pensando assim, talvez eu não sofra de ansiedade, talvez eu não sofra. Mas quando eu apresentar algumas consequências, né, que a ansiedade produz, talvez você vai poder identificar, né, que você sofra também e lute contra a ansiedade. Tá? Então vai lá, apreensão, medo, angústia, inquietação, perfeccionismo, uma pessoa muito perfeccionista, uma pessoa rígida que quer tudo do seu jeito, insônia, dificuldade de concentração, preocupações com desgraças futuras, preocupação se eu vou morrer, se minha filha vai morrer, se minha esposa vai morrer, preocupação se vai faltar dinheiro, se eu não vou conseguir botar comida na mesa, se eu não vou pagar o aluguel. Pensamentos catastróficos de ruína ou adoecimento, e aí o transtorno de ansiedade, que daí já vira uma doença, né? Tem um transtorno de ansiedade generalizado, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, fobias, agorafobia, fobia de falar em público, fobia de ir em algum lugar, e a síndrome do pânico, né? Coração acelera, você acha que você vai morrer, falta o ar. Então são algumas consequências psicológicas. É claro que nessas aqui, apreensão, angústia, inquietação, se você tem, pode não ser ansiedade, pode ser outra coisa, tá certo? Mas quando a ansiedade vem, essas são algumas das consequências que aparecem. Mas também existem algumas consequências físicas. Falta de ar, sudorese, formigamento, náusea, borboletas no estômago, ondas de calor, o calorão passando pelo corpo, calafrios, tremores, tensão muscular, dor no peito, taquicardia, sensação de desmaio, tontura, urgência de ir ao banheiro, etc, etc, etc. Mais uma vez, você pode ter algumas desses sintomas físicos, mas não ser ansiedade, tá bom? E você pode ter ansiedade e não ter todos aqui, tá? Pode ter um ou dois. Tá? Não é que uma coisa está totalmente ligada à outra, mas são algumas consequências que a ansiedade pode produzir nas nossas vidas. Mas vamos definir a ansiedade. O que nós estamos querendo dizer por ansiedade? Tá? E aqui eu gostaria de trazer uma definição de Wayne Mack, que ele diz assim: ansiedade é um senso de apreensão, dúvida ou inquietação quanto ao que pode acontecer conosco. Veja, senso de apreensão, dúvida ou inquietação quanto ao que pode acontecer conosco ou com algo ou alguém com quem nos importamos. Então veja, eu posso ter ansiedade, um senso de apreensão, dúvida ou inquietação por algo que pode acontecer comigo. Então eu tenho medo daquilo que pode acontecer com a minha pessoa, com algo. Então, se eu tenho um amor exacerbado, um apego por algo material, eu tenho medo, sim. Eu posso ter ansiedade sobre isso. Ansiedade do que pode acontecer com a minha casa, ansiedade se o vendaval vai quebrar tudo, ansiedade se o meu carro vai ser riscado, vai ser batido. Então, são coisas que também podem nos trazer ansiedade, um senso de apreensão por algo. Ou alguém com quem nos importamos. Então eu posso ter ansiedade a respeito da minha família, a respeito da minha esposa, a respeito da minha filha. Eu posso ter ansiedade por alguém que eu me importe. A ansiedade é a preocupação que se tornou fonte de tormento emocional. Preste atenção então aqui. A ansiedade é a preocupação que se tornou fonte de tormento emocional. Fonte de tormento emocional. Porque nem toda preocupação é ansiedade. Na verdade, preocupação, na justa medida, ela é algo bom. Se uma pessoa, se um homem de família não está preocupado em trabalhar para sustentar sua família, aí que nós vamos dizer que tem algo errado. Se uma pessoa não está preocupada com a sua vida, em trancar as portas da sua casa para poder dormir, então aí que nós podemos dizer que tem alguma coisa errada. Preocupação é algo sadio. O problema é quando essa preocupação se torna pecaminosa.
E aí sim ela se torna ansiedade. Tá? Então a ansiedade é a preocupação que já se tornou fonte de tormento emocional. E a Bíblia vai falar que é pecado, que é um pecado, tá bom? Olha só o que o salmista diz em Salmo 55. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Quando a crise de ansiedade, quando a ansiedade bate na sua vida, não é muitas vezes assim que a gente se sente? O medo, o tremor, o pavor toma conta da gente. A única coisa que a gente gostaria era de fugir para um lugar distante. Era encontrar refúgio em outro local. É sair do meio de todo mundo. É ficar sozinho. É ficar distante. Então eu queria dizer para você que a ansiedade não é um problema só do nosso tempo. A ansiedade é algo com que as pessoas lutam desde que o mundo é mundo. Desde quando o livro de Salmos foi escrito, há milhares de anos atrás. Olha o que Spurgeon, pregador batista de alguns séculos atrás, ele diz assim: muitos entre o povo de Deus estão constantemente sob apreensões de calamidades que nunca lhes ocorrerão. E eles sofrem muito mais em simplesmente temê-las do que teriam que suportar caso elas realmente se abatessem sobre eles. Então ele está falando assim, olha, tem pessoas que sofrem mais com algo que nunca vai acontecer do que com algo que realmente acontece. E se aquela coisa que essa pessoa teme acontecesse, ela lidaria muito melhor. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Medo de acontecer alguma coisa. E aí quando aconteceu, eu falei, gente, saiu muito mais fácil do que eu imaginava. Ansiedade. É isso que o Spurgeon está falando aqui. Em sua imaginação, existem rios em seu caminho. E eles estão ansiosos para saber como devem percorrê-los ou nadar através deles. Não há tais rios na existência, mas eles estão agitados e angustiados a respeito deles. Olha isso que o Spurgeon está falando. As pessoas ficam angustiadas e tentando entender como elas vão atravessar rios, mas rios que só existem na nossa imaginação. Tais pessoas receosas estão continuamente atravessando pontes que só existem em suas fantasias. Elas se apunhalam com punhais imaginários, definham até a morte em fomes imaginárias e até mesmo enterram-se em túmulos imaginários. E aqui eu não estou falando, Spurgeon aqui, ele não está falando de alguém que não conhece. Spurgeon sofreu de depressão profunda durante muitos anos de sua vida. E geralmente a depressão e a ansiedade podem e vêm interligadas. Então ele não está falando para apontar e nos trazer mais culpa. E quando nós dizemos que a ansiedade é um pecado, não é para trazer mais culpa para a sua vida. Não é para trazer mais culpa ou mais ansiedade ainda. Mas é porque quando nós enxergamos isso, nós corremos para aquele que pode nos tratar. Nós corremos para aquele que pode nos apresentar o remédio. Quando nós entendemos então que a ansiedade ela é uma desobediência ao princípio bíblico, nós corremos então para aquele que obedeceu perfeitamente em nosso lugar, Jesus, para buscar ajuda. Tá? Então, não entenda tudo isso aqui como trazendo mais culpa para a sua vida, tá bom? Mas sim, para apresentar o caminho que devemos seguir, para apresentar o remédio que nós devemos experimentar e onde nós devemos buscar o tratamento. E a ansiedade, meu irmão, a ansiedade produz sofrimento. Isso é importante, isso é muito importante entender, porque muitas pessoas que não sofrem, que nunca tiveram um problema assim de longo prazo, de médio prazo com ansiedade, às vezes menospreza quem tem ansiedade. Diz que é bobeira, diz que é só lavar uma louça, que é só carpir um lote, que está tudo resolvido. Mas não é, isso é menosprezar a dor da pessoa.
Quem já sofreu de ansiedade sabe, quem já teve crise de ansiedade sabe que é como se estivéssemos num tsunami dentro da nossa cabeça. É como se estivéssemos sofrendo, morrendo mentalmente, emocionalmente falando. Ansiedade produz sofrimento, nós não queremos menosprezar isso aqui. Tá? Então, por favor, você não faça chacota com quem sofre de ansiedade. Não faça. Pessoas podem sofrer de ansiedade, e sofrem de ansiedade, e a ansiedade dói. Spurgeon, mais uma vez eu estou trazendo Spurgeon porque ele é um homem que lutou profundamente com essas questões da alma. Ele diz assim, olha, tais criaturas estranhas nós somos, eu e você, que provavelmente sofremos mais sobre as calamidades que nunca se abatem sobre nós do que sobre aquelas que realmente se abatem. Ele está falando assim, nós somos tão estranhos que parece-me que se a gente fosse pesar o tanto de sofrimento que a gente tem com coisas que nunca aconteceram, é maior do que com aquelas coisas que acontecem realmente. Parece que a gente sofre mais com calamidades que nunca aconteceram do que com aquelas que realmente aconteceram. Ele diz, nossos medos infundados são os nossos maiores algozes. Nossos medos infundados são os nossos maiores algozes. Ele continua, a vara de Deus não nos fere tanto quanto a vara da nossa própria imaginação. Ele está falando, olha, a nossa imaginação, ela nos traz muito mais sofrimento do que quando nós estamos sob a disciplina de Deus. Porque, é claro, a disciplina de Deus, ela é uma disciplina paternal, é uma disciplina amorosa, é uma disciplina de um pai que ama o seu filho, é uma disciplina comedida, é uma disciplina para nos trazer de volta e para nos colocar no caminho de novo. Já a nossa imaginação não. Nós nos abatemos, nós nos ferimos através dela e não tem um freio, não tem um freio. Quanto mais sofrimento, quanto mais pensamos naquilo, quanto mais ansiedade vem, parece que mais fundo é o poço. Parece que cavamos ainda mais fundo a nossa própria cova. Então a ansiedade dói. Nós sabemos disso e queremos reconhecer isso, tá bom? Vamos então falar para algumas causas bíblicas da ansiedade. Para isso eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Texto clássico sobre ansiedade. Deixa sua Bíblia aberta em Mateus 6, 25, nós vamos ler até o 34. Tá? E nós vamos ver alguns versículos, depois eu vou pedir para você olhar para alguns versículos. Mas aqui eu queria tentar fazer um exercício com você. Queria pedir para você prestar atenção agora no que eu vou falar, no que eu vou ler. Tá bom? Porque essas são palavras de Jesus. Jesus pregou isso aqui para homens e mulheres, como eu e você, que sofrem com ansiedade. Seja ela patológica, seja ela a ansiedade do dia a dia, seja aquela ansiedade que nos traz uma crise. Jesus falou essas palavras para pessoas como nós, tá bom? Então, preste atenção, feche o seu olho, se você quiser, mas preste atenção. Eu sei que minha voz é feia, mas tente imaginar você no lugar dessas pessoas, ouvindo a voz de Jesus, dizendo isso assim, ó. Por isso, eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que vocês hão de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que vocês hão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que vocês andam ansiosos quanto ao que hão de vestir? Considerem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles.
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Essas são palavras de Jesus. Palavras de Jesus para pessoas como nós, que sofrem, que estão sujeitas à ansiedade. Vamos olhar então aqui, nesse discurso de Jesus, e também no discurso maior, que esse contexto é o contexto do Sermão do Monte, sobre algumas causas bíblicas para a ansiedade. E a primeira, ela está tanto do versículo 19 ao versículo 21, quanto ao versículo 25, que são valores distorcidos. Muitas vezes, valores distorcidos produzem ansiedade. Veja o versículo 19, Jesus diz: olha, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então aqui, Jesus está dizendo no contexto maior, que essa pessoa aqui que busca tesouro na terra, em vez de buscar no céu, ela tem os valores invertidos. Ela deveria buscar tesouro no céu, não aqui nessa terra. Veja o versículo 25. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Agora, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então Jesus está dizendo, olha, assim, a vida é mais importante do que o alimento, tá? E o corpo é mais importante do que a roupa. Então quando nós valorizamos demais coisas materiais, a nossa própria roupa, o que vamos comer, nós estamos distorcendo valores, colocando algo em primeiro lugar que não deveria estar lá, que não deveria estar em primeiro lugar. Então, valores distorcidos na nossa vida podem ser uma das causas da ansiedade. Uma outra causa também é quando nós temos ídolos no coração. Veja o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, o princípio de Jesus aqui está falando de termos o ídolo da riqueza no coração, mas o princípio aqui vale para outras coisas, ou para outras pessoas, tá? Quando nós temos ídolos no coração, seja nós mesmos, nosso próprio eu, seja alguém, nosso cônjuge, nossos filhos, seja algo, dinheiro, carro, etc. Quando nós temos ídolos no coração, isso nos traz ansiedade. Claro, nós queremos agradar esse ídolo, nós queremos nos devotar a esse ídolo, nós vivemos para esse ídolo, e quando sai do nosso controle, nós entramos em ansiedade. Então, ídolos no coração podem trazer ansiedade nas nossas vidas também, tá bom? Lembre-se, nós estamos pegando esses versículos porque está no contexto maior de Jesus sobre ansiedade. Uma outra causa bíblica também nesse texto apresentado por Jesus é o mundanismo. Então olha o versículo 32, Jesus diz assim, olha, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. As pessoas que não creem em mim, que não têm Deus por Pai, é que procuram essas coisas. Então, quando nós deixamos que os valores do mundo sejam os nossos valores, quando nós começamos a ser influenciados demais e de maneira equivocada pelo mundo, nós começamos então também a sofrer com ansiedade. Se todo mundo está preocupado com isso, então é algo normal, então eu também posso me preocupar. E isso vai gerando ansiedade no nosso coração. Texto de 1 Pedro, texto famoso, lancem sobre ele as suas ansiedades, pois ele tem cuidado de vós. O contexto ali também vai trazer uma outra causa, que é a causa do orgulho. O orgulho.
O orgulho, quando nós temos o ídolo do orgulho no nosso coração, quando nós lutamos, estamos entregues ao orgulho, isso traz ansiedade. Por quê? Porque a pessoa orgulhosa, ela quer que tudo dependa das suas mãos. Nós, quando nós estamos dominados pelo orgulho, nós achamos que tudo depende da nossa própria mão. Nós queremos nós queremos controlar as coisas, nós queremos controlar as pessoas quando nós estamos entregues ao orgulho. E é claro que isso vai trazer ansiedade, porque nós não temos controle, nem sobre a nossa própria vida. Pode cair o teto agora aqui na minha cabeça e eu posso morrer. Eu não tenho controle sobre a minha vida, o mínimo controle. Quanto mais sobre as outras coisas e as outras pessoas. Então o orgulho pode também ser uma causa bíblica da ansiedade. Mas existe uma causa raiz. Existe uma causa raiz. Essa causa raiz está no versículo 30. Veja. Ora, Jesus está falando, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, agora, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. A causa raiz da ansiedade é a incredulidade. A causa raiz, preste atenção, a causa raiz da ansiedade é a incredulidade. Todas essas causas que nós falamos aqui, elas são assim, causas intermediárias. A causa raiz é a incredulidade, é a falta de confiança. Falta de confiança em quem? Falta de confiança em Deus e em suas promessas. Falta de confiança em Deus e em suas promessas. Então, quando eu não confio mais em quem Deus é, e você sabe, você que já teve crise de ansiedade ou luta contra a ansiedade, quando nós passamos por ansiedade, parece que nós começamos a duvidar de quem Deus é, não é? Eu começo a duvidar de que Deus é realmente soberano, de que Ele realmente está ali comigo, de que Ele realmente me ama. A ansiedade traz esses questionamentos e a incredulidade a respeito de Deus e também a respeito de suas promessas. Eu duvido muitas vezes que Deus realmente está cuidando de mim, que Ele vai prover todas as minhas necessidades. Vou tentar dar um exemplo pessoal. Eu estava, uma época, a gente estava passando por algumas indefinições a respeito do sustento da minha família e então eu estava lutando contra a ansiedade. Como que nós vamos nos sustentar? E eu percebi que isso vinha, na verdade, de valores distorcidos, ídolo no coração, mundanismo, mas a causa raiz era a incredulidade. Eu percebia que, na verdade, eu não estava crendo que Deus prometeu que me daria o que eu precisaria para viver. Não o que eu queria, não regalias, mas Ele prometeu me dar o mínimo para me sustentar. Então eu percebi que aquela ansiedade estava vindo, na verdade, da falta de confiança em Deus, da incredulidade. Então, meu irmão, a ansiedade, ela é um sintoma. A ansiedade, ela mostra que tem algo mais profundo de problemas no nosso coração. A ansiedade, ela vem para nos mostrar que tem algo de errado aqui dentro, aqui no nosso coração. A ansiedade, ela é como se fosse um dedo apontando para algo a mais. Nós não podemos focar somente na ansiedade. Nós precisamos olhar e perceber que a ansiedade é um sintoma que aponta para algo que está errado no nosso coração. A ansiedade é como um dedo apontado para dentro de mim mesmo, dizendo, tem algo errado, tem algo errado, tem algo errado. Quando nós vamos tratar a ansiedade, nós temos que lutar contra o erro de olhar só para a ansiedade em si. E quanto mais, você sabe, quando você está lutando contra a ansiedade, quanto mais você pensa na ansiedade, no que te deixa ansioso, mais ansioso você fica e vai afundando. Então, olhe não para o dedo, mas para o que o dedo está apontando. E é a incredulidade. A falta de confiança em alguma coisa que Deus prometeu. A falta de confiança, talvez, no próprio Deus. A ansiedade, nós precisamos reconhecer que ela é um pecado, tá bom? Jesus diz, não andem ansiosos, é uma ordem bíblica,
tá bom? Nem toda preocupação é pecado. Essa é a definição que nós estamos usando aqui, tá bom? Nem toda preocupação é pecado, mas quando a preocupação se torna pecado, ela vira ansiedade, tá? Quando ela já se torna fonte de tormento emocional. Não é uma preocupação sadia ou normal, mas ela já se tornou fonte de tormento emocional. E mais uma vez eu quero repetir, isso aqui, meu irmão, não é para te deixar mais culpado. Não é para me deixar mais culpado, tá bom? Mas é para nos mostrar onde nós podemos encontrar o remédio principal. Onde nós podemos encontrar o remédio principal. Se eu não sei que eu sofro de um problema, né, eu não vou buscar o remédio correto. Então nós precisamos reconhecer isso. E por último, a ansiedade não é algo que precisamos sofrer para sempre. Não é algo que precisamos sofrer para sempre, tá bom? A ansiedade do dia a dia, nas lutas e tal, a gente pode sim e vamos lutar até o fim da vida. Mas a ansiedade, essa ansiedade que nos domina, que tira a nossa alegria, que tira a alegria da nossa salvação, né, que tira a nossa alegria em Cristo, essa ansiedade que traz muitos problemas para a nossa vida, para a nossa família, nós não precisamos lutar a vida inteira com ela, tá bom? Deus apresenta caminhos para nos trazer alívio, para nos trazer esperança. Você talvez possa lutar a sua vida inteira contra a ansiedade, mas mais firme em Deus, encontrando alívio e esperança, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque hoje as pessoas estão aí, às vezes acreditam em algumas mentiras, né? Dizendo que, se você tem um temperamento tal, né, você vai ser ansioso. Aceita. Não, tá bom? A Bíblia apresenta meios para nós não precisarmos andar em ansiedade, tá certo? Então eu queria dizer para você que há esperança. Olha o que o salmista diz: não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha que palavras lindas do salmista aqui. Quando a ansiedade já me dominava no meu íntimo, o teu consolo, Senhor, trouxe alívio à minha alma. E Pedro diz assim, olha, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Deus, sobre toda a sua ansiedade, não porque ele cuidará de você. Não é isso que Pedro está falando. Ele diz, porque ele já tem cuidado de vocês. É só que a gente não percebe. Só que a gente duvida disso. Tá? Não é assim, eu estou sofrendo de ansiedade, Deus não está cuidando de mim. Senhor, eu te entrego a minha ansiedade e agora Deus vai começar a cuidar de mim. Não, Deus já está cuidando. Ele está falando, filho, eu estou cuidando de você. Abre o olho. Veja, creia na minha palavra. Vai, lança sobre mim a sua ansiedade. Vem, pode lançar. Eu tenho cuidado de você. Então, há esperança, meu irmão. E para encerrar, eu queria citar uma frase de Elise Fitzpatrick. Ela diz assim: podemos encontrar alegre serenidade à medida que experimentamos o cuidado suave da orientação paternal de Deus, o surpreendente amor visto no sacrifício de seu Filho e o poder tranquilizador de seu Espírito transformador. E tudo se resume a confiar em Deus. Tudo se resume a confiar em Deus. E esse vai ser o remédio que nós veremos na semana que vem. A confiança em Deus. Já que a causa raiz da ansiedade é a incredulidade, o remédio é confiar em Deus. Então, eu espero que essa aula tenha abençoado a sua vida já. Espero que você possa, então, refletir na sua vida. O que tem te causado ansiedade? Qual é, assim, para o que a ansiedade está apontando que está de errado no seu coração? Valores distorcidos, incredulidade, sim, mas talvez por valores distorcidos, por mundanismo, né? Talvez por ter ídolos no coração, por termos um orgulho enrustido, tá bom? Então, medite, né, nas causas que talvez tenham te levado à ansiedade e lembre-se que há esperança. Há esperança. E com a graça de Deus, na semana que vem, nós veremos como nós podemos então crescer em confiança diante de Deus para lutarmos contra a ansiedade. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e espero que
Nos veremos na semana que vem.